Oi gente, hoje eu tô aqui nesse primeiro vídeo no canal. Eu vou dar uma série de... fazer uma introdução à engenharia reversa. Vou explicar o que é, os conceitos. Esse vídeo aqui vai ser sobre um tema bem básico mesmo, bem fundamental, quer dizer. Que é sobre... eu vou abordar compiladores, o compilador de C, C++ no caso. O processo de compilação e tal. E Assembly, a linguagem x86 Assembly. Eu peguei aqui as referências, a referência, né? Foi nesse canal aqui, do Jeff of All Trades, tá? Foi ele que me inspirou a começar esse canal e a começar essa série também. E esse cara aqui, ele traz um conteúdo muito bom, muito completo, tá? Então se você entende inglês, vai no canal dele que vai explicar bem melhor do que eu, tá certo? Vamos começar aqui o vídeo. Então, começando com o que é engenharia reversa, né? Engenharia reversa nada mais é aqui do que simplesmente eu pegar um programa, um binário de um programa, um executável, e transformar ele de volta em assembly, né? Em termos simples, é isso, tá? Eu vou pegar um programa e meio que, de alguma forma, extrair o código-fonte dele, mas não extrair diretamente, eu vou extrair ele transformando ele em uma linguagem assembly, tá? E para que eu vou usar engenharia reversa? Você pode usar para muitas coisas. Você pode usar, seja para segurança da informação, você pode usar para análise de malware, se você quiser ver como é que um vírus funciona, como é que um spyware funciona, você usa engenharia reversa. Se você quiser criar mods para jogos que não tem código aberto, que não tem suporte a mod, você faz a engenharia reversa nesse jogo. Ou se você quiser ir para o lado mais cinza, mais obscuro, aí você pode fazer... você pode usar para piratear, né? Que é um uso bem comum também da engenharia reversa. É para piratear software, piratear jogos, tá? Então tem muitas utilidades, muitas funções a engenharia reversa. E para a gente entender engenharia reversa, a gente tem que ter uma gama muito grande de conhecimento geral em computação e programação, tá? Então, assim, você vai precisar saber dos básicos da programação, vai precisar saber vai precisar ter uma noção, pelo menos em alto nível, de alguma linguagem, se você tiver conhecimento seja lá em Python, em Java, em C, C++, melhor ainda. Você precisa ter essa noção, precisa ter uma noção geral de como computadores funcionam, como uma CPU funciona, como uma GPU funciona. E eu vou tentar, no que eu puder, eu vou tentar abordar esses temas aqui, começando aqui com o processo de compilação em C ou C++, tá? O que acontece aqui na hora de compilar um programa? Quando você escreve um programa, uma linguagem de alto nível, como aqui no caso C, você compila ela, você está fazendo o quê? Você está pegando o seu código-fonte, esse aqui, ó, deixa eu pegar a frente, esse aqui, e transformando em um executável, tá? No fim, ele vai sair, você vai transformar o seu programa, ele vai traduzir o seu programa para a linguagem de máquina e transformar num executável. Mas para ele transformar num executável, ele tem que passar por todo um processo, tá? E esse processo que a gente vai ver agora. Ele começa como? Você entrega o seu código-fonte para o compilador, certo? Aqui o código principal, que você vai escrever todo o seu programa, suas funções. O primeiro processo dele vai ser o preprocessor, que é quando ele vai juntar todos os arquivos de cabeçalho, todos os includes que você fizer, defines, ele vai concatenar não, né? Ele vai juntar todas as dependências que estão escritas no seu código em um arquivo só. Eu fiz aqui um exemplo, deixa eu ver aqui.
fiz aqui no... Aqui, ó. nano-main.i. Esse aqui é o exemplo do que é gerado no preprocessor aqui nessa etapa, tá? Antes, esse aqui é o código principal, tá? Esse aqui é o meu código, é o código mesmo que eu escrevi. Que ele tem o include source.hpp, ele inclui um cabeçalho, tem a função que está definida em outro arquivo. Depois disso, depois que eu compilar esse código aqui, ele vai gerar isso aqui, tá? A primeira fase de compilação. Isso aqui a gente não vê, isso aqui a gente não precisa editar nada, isso aqui é só mais para fins didáticos mesmo, a gente não precisa entender exatamente o que é cada um disso daqui, dessas linhas. Mas essa aqui é a fase do preprocessor, tá? Ele está juntando aqui todos os includes que eu fiz, todas as dependências num arquivo. Segunda fase, depois que ele juntou tudo, ele vai compilar, que é transformar esse código em assembly, tá? Que é a linguagem que é a linguagem mais próxima que a gente tem de máquina, mas que a gente consegue entender, tá? Então, depois do assembly tem o código binário, que aí é a linguagem pura de máquina que a gente já não entende, tá? Mas assembly é basicamente isso, é a linguagem de máquina, para humanos entenderem, né? Aí ele vai gerar esse arquivo aqui, em .s. Esse aqui é um arquivo em assembly, tá? Essa aqui é a extensão assembly, é .s ou .asm, tá? Tem essas duas extensões aí. Esse aqui é um exemplo de arquivo em assembly, para quem não conhece, tá? Para quem não conhece o formato de assembly. Isso aqui, eu vou explicar mais para frente um pouco sobre isso aqui. Depois que ele transformou em assembly, ele vai vir e transformar ele vai passar para a fase do assembler, que ele vai converter o assembly em código binário, que é o código que a sua máquina vai entender, tá? Que é os zeros e uns, que famosos zeros e uns aqui, que a gente tem como ver, inclusive, esse daqui, tá? Esse aqui é o código binário, foi gerado com aquele arquivo de assembly, tá? Esse aqui, ó, passou aqui, gerou o arquivo em código binário. Isso aqui a gente não entende nada, não tem como entender. Isso aqui é só para fim didático mesmo, igual eu falei. E por último, ele vai fazer a linkagem, que ele vai combinar todas as bibliotecas, combinar tudo e gerar o código final, que vai ser o programa de fato que a gente vai rodar. Programa, e aqui saiu o programa executado certinho, tá? Somou dois números ali, aí printou o número 3 10 vezes, tá? Então é isso aqui sobre compilador, tá? É bem básico, é só para vocês pegarem a ideia de como é que funciona, que a compilação tem vários processos, não é um só, não é direto do código para o arquivo executável, tá? Ele tem que passar por todo um processo, preprocessor, compilação, assembler, até ele gerar o seu arquivo final, tá? Que é esse aqui, que faz de linkagem, sendo a última fase. E o que a gente vai fazer na engenharia reversa é basicamente pegar esse arquivo que foi gerado aqui e voltar aqui um nível para cima, né? Entre aspas, né? É um modo de falar. A gente vai voltar aqui para a fase de assembly, que é onde a gente vai ler, a gente vai fazer as nossas modificações e tal. E como é que funciona aqui o assembly? O assembly funciona, em vez de registradores, em vez de usar registradores, em vez de usar variáveis, ele usa registradores, tá? Esses aqui são registradores na versão 32 bits, tá? 32
bits, que eles variam um pouco da versão 64 bits, que eu vou mostrar aqui mais pra frente. Mas esses registradores aqui, ó, EAX, acumulador, IBX, base, controlador, operações aritméticas, destino, stack pointer, base pointer, cada um esses registradores aqui, eles têm essas funções, certo? Mas essas funções aqui são por padrão, mas elas podem ser mudadas. Qualquer registrador pode armazenar qualquer tipo de informação, tá? Esses aqui são só os usos mais comuns dos registradores, tá? Não é definitivo isso aqui, é o que você mais vai ver, é isso aqui. O EAX é usado para acumulador, o IBX é usado como base, o ICX é usado para contador e loops, tá? Mas isso aqui é só uso comum, igual eu falei. Você pode usar qualquer registrador para fazer qualquer coisa, qualquer tipo de operação, qualquer tipo de dado. E como é que eu manipulo esses registradores? Usando instruções, tá? Tem essas instruções aqui, começando com essa aqui, push e pop. Elas manipulam a pilha. O que é uma pilha? Uma stack, para quem não sabe. É isso aqui, ó. Ela segue... Opa. Ela segue... Aqui, ela vai seguir o sistema de LIFO, que é Last In, First Out, que é o último a entrar, vai ser o primeiro a sair. Esse aqui tem a famosa analogia com uma pilha de pratos, né? Quando você empilha vários pratos um em cima do outro. Quando você quer tirar um prato do meio, você tem que tirar todos de cima antes de chegar no prato do meio. A mesma coisa acontece aqui. Se eu tenho esse valor aqui, eu quero adicionar, eu vou dar um push, eu vou colocar ele em cima da minha stack. Quando eu der um pop, eu vou retornar esse valor aqui e remover ele da stack, certo? Então, se eu quiser acessar, por exemplo, esse valor aqui de baixo, o que eu tenho que fazer? Vir aqui, remover esse, até chegar nesse aqui, certo? Quando eu dou um pop, que é a função de remover da stack, esse valor aqui vai ser removido, ele vai sumir da stack e vai ser retornado para mim, certo? Então eu vou retornar esse valor para mim, eu vou pegar esse valor, o que está nessa área da stack, e vou deletar, vou sumir com ele, tá? Call, ele vai chamar uma função. Isso aqui é para quando você fizer alguma função em assembly, você vai usar essa instrução aqui. Jump. Essa jump aqui, ela vai pular para uma instrução geralmente se tiver alguma condição. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter vários tipos de jump, tá? Tem o jump if equals, que é pular se for igual, jump if not equals, jump if greater, né? Jump if not greater, não, if lesser, né? E tem tem muitas variações no jump. Essa aqui é jump if equal. Opa. Mudei. Essa primeira, jump if equal. Ele vai pular para uma parte do código se um valor for igual ao outro. Jump if not equal. Ele vai pular se um valor não for igual ao outro. Pular esse aqui, jump if greater. Ele vai pular para uma parte do código se for maior, se o número que retornar para ele for maior. Esse aqui, jump if less, vai pular se o código for menor. E como assim pular, né? A gente pode ver esse exemplo aqui de pular nesse códigozinho aqui que eu fiz. Que ele printa a frase Hello World 10 vezes. Então, aqui você tem um loop, certo? Ou a função, por assim dizer, loop. Isso aqui, ele vai printar a minha mensagem na tela. Aqui eu vou decrementar esse valor aqui, RBX, tem 10, certo? Eu movi
instrução move, que é mover. Ele vai sempre ler da direita para a esquerda, tá? Então, mover o valor 10 para o registrador RBX. Então, RBX agora tem o valor de 10. RBX é igual a 10. Eu printei a mensagem na tela. Printei aqui, ó, Hello World na tela. Decrementei o RBX em 1. Então, agora o RBX vale 9. Aí eu comparei. Estou comparando esse aqui. Compare. Comparando 0 com o RBX para ver se o operador RBX é igual a 0. Jump if not equal. Pular se não for igual. Ou seja, se essa comparação aqui não for igual, se RBX não for igual a 0, ele vai pular para minha função loop. Aqui, ó. Comparou RBX com 0. Não é igual a 0, então ele vai pular para cá de novo. Repetir o processo, decrementar RBX em mais 1. RBX vai ficar 8. 8 não é igual a 0, então ele vai pular para cá de novo, fazer todo o processo, decrementar. Aí aqui vai ficar 7. 7 não é igual a 0, pular. E assim vai até ele ser igual a 0. Ele dá continuidade ao programa, tá? Isso aqui é condição exclusiva. Pular se não for igual. Ou seja, se for igual, ele vai seguir o código normalmente. Tá? Compare, que eu acabei de falar para vocês, a instrução compare. Vai comparar dois valores. Eu posso comparar dois registradores, ou posso comparar um registrador com um valor, certo? Teste é parecido com o compare. Mover, ele vai mover dados entre registradores ou entre endereços de memória. Load effective address, ele vai carregar o endereço, em vez de acessar diretamente, ele vai fazer o cálculo para acessar esse endereço. Ele não vai acessar diretamente a memória. Tá? Os registradores aqui, o EAX, no caso aqui em 32 bits, né? Peguei o registrador EAX como exemplo. Ele tem o registrador inteiro, ele tem 32 bits, só que ele vai se subdividir mais 3 vezes. Primeiro, ele vai se dividir na metade, que ele vai se tornar, que ele vai ficar só AX, que são os últimos 16 bits, tá? Então, aqui, por exemplo, sem o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o AX desse registrador aqui é 5, 6, 7, 8, que são só aqui, ó, os últimos 16 bits, certo? Porque cortou na metade. Depois eu vou ter o high e o low, tá? Que são valores mais altos e mais baixos, que aí vai ser uma divisão aqui no meio. Aí o valor mais alto vai ser o da esquerda, esse aqui, 56, e o mais baixo vai ser o da direita, que é o 78, certo? Parte alta e parte baixa, né? High value, low value. Aqui tem um exemplo bem simplificado. EAX, tudo isso daqui. AX, isso daqui. E AH e AL são essas duas aqui, tá? Isso aqui vai se repetir para vários outros operadores, menos esses aqui, ó, que são stack pointer e base pointer. Esses aqui são operadores, são registradores para você mexer na pilha, tá? Então eles não vão seguir o mesmo padrão aqui. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque é um tema bem complexo. Talvez eu faça mais um vídeo mais pra frente sobre a linguagem mesmo, específico sobre Assembly, ensinando um pouco de Assembly puro mesmo, como você pode programar um programinha aí simples em Assembly. Mas por enquanto vai ser só para vocês terem esse conceito aí. Aqui a gente pode mover nas instruções aqui de Assembly, a gente pode fazer o quê? A gente pode mover diretamente o valor de um operador para outro, tá? Então eu venho aqui, posso mover o valor de EBX para EAX, IBX para EAX.
Eu posso fazer um, uma operação endereçada, né? Pegar diretamente o endereço na memória e mover para o meu operador. Ou eu posso pegar um endereço que esteja dentro de um operador e movimentar para dentro da minha memória, tá? Esses aqui são os jeitos que você faz. Se você quiser mover a memória diretamente, você escreve em hexadecimal a localização da memória. Se você quiser mover um espaço que seja reservado em outro registrador para dentro da memória, você coloca aqui, ó, entre colchetes. E esse aqui, essa última operação aqui, ela serve se você quiser acessar um endereço muito específico da memória, como por exemplo um index de uma array. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai mover para o IEX, tá? O IEX aqui é o destino, lembra que é sempre da direita para a esquerda. Então a gente vai mover pro IEX. Pro IEX. Deixa eu pegar aqui. Esse valor aqui. Como é que a gente faz? Por que a gente está calculando esse valor aqui? EBX mais ECX vezes 4. EBX, ele é o endereço base, de onde vai estar a minha array, por exemplo. Então esse aqui vai ser onde vai estar localizada a minha array na memória. O ECX, eu posso definir ele como o índice, né, ou o index da minha array, ou seja, qual espaço da array eu quero. E vezes 4, porque são 4 bits, tá? Como eu quero acessar uma array de inteiros, integer, um inteiro, ele ocupa 4 bits na memória, então eu tenho que fazer vezes 4. Se eu quisesse acessar um long, por exemplo, um número maior, aí ia ser, sei lá, vezes 16, deve ser 16 bits. Ou uma string, no caso, aí seria 32 bits, algo do tipo, tá? Aqui a gente pode ler desse jeito aqui, ó. Endereço vai ser igual a base da nossa array, mais o índice vezes o tamanho do elemento, aqui que vai ser um inteiro, tá? Valores inteiros ocupam 4 bits na memória, certo? O que eu fiz aqui? Esse aqui é o processo de compilação, tá? Se você quiser, esse aqui eu não vou abordar agora, mas eu deixei aqui para se alguém tiver interessado em como você faz uma compilação em Assembly, tá? Usando o NASM. Esse aqui é uma compilação básica para você gerar um arquivo executável simples. Então você vai usar o NASM, vai dar o parâmetro aqui f. Esse aqui elf 64 se você estiver usando 64 bits, 32 se você estiver usando 32. Tá? Traço output, hello world, depois isso aqui vai gerar um binário, depois você pega esse binário e transforma em executável. Tá? Isso aqui é só para referência. Registradores de 64 bits, tá? Eles vão mudar. O que eles vão mudar pro de 32? De 32 geralmente eles começam aqui, geralmente não eles sempre começam com E, aqui ó, IEX, IBX, ICX. E os de 64 bits, você pode ver que eles sempre começam com R. RAX, RBX, RCX. E ele também, os registradores de 64 bits em x86, eles têm operadores adicionais, aqui, que são do R8 até o R15, tá? Que são nomes de operadores, tá? R8 até R15. Eles são disponíveis, são registradores extras, eles não têm nenhuma função pré-definida. Nenhum deles tem, na verdade, mas esses daqui eles são registradores livres mesmo, pode usar para qualquer coisa. Todos você pode usar, né? Mas esses daqui são só microoperadores de sobra, por assim dizer. Porque esse aqui você pode, se você quiser declarar uma função, se quiser... Função não, né? Se você quiser uma manipulação mais específica,
você usa esses operadores aqui, tá? Em vez de usar esses daqui que já tem sua função já meio que nomeada, né? Aqui, deixa eu entrar um pouquinho mais aqui sobre nesse código aqui, para vocês entenderem um pouco mais sobre como funciona um código em Assembly. Aqui eu vou iniciar esse ponto data aqui, .data, vai ser onde a gente vai iniciar as nossas variáveis, por assim dizer. Aqui, ó, declarei o nome, message, define byte, que eu vou double byte, um negócio assim. Eu vou definir o tamanho que eu vou querer a minha mensagem. Então esse aqui é o nome, message, msg é o nome da minha variável. db eu vou estar definindo se ele vai ser 4 bytes, vai ser 8 bytes, 16 bytes, bits, né, no caso. Esse aqui vai ser a minha mensagem. Esse 10 aqui, ele serve só para, na hora de você fazer a compilação, ele vai ler esse número 10 aqui como quebra de linha, tá? 10 é o código para quebra de linha na hora de você fazer a compilação, né? Alguns compiladores reconhecem o 10 como código para quebra de linha. Em vez de você usar o barra invertida N, você coloca aqui o número 10. Essa variável aqui, lang, é o nome da minha variável, que vai medir a largura da minha mensagem. Isso aqui você precisa definir também, tá? Que é quantos caracteres, quantos bits você vai ler da mensagem. Aqui a largura é igual ao valor, tá? Esse aqui é o cálculo do valor esse aqui é o cálculo da largura da minha mensagem. Então, em vez de você precisar contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em vez de você contar quantas letras tem e colocar que a largura é o número de letras, você faz o cálculo automático aqui usando esse comandinho, tá? Section.text, que ele vai ser onde a gente vai iniciar. Esse ponto text aqui vai definir o início das nossas funções, nossas operações, que a gente vai trabalhar usando esses daqui, que a gente definiu no .data. Global start, aqui vai ser como se fosse a função main do nosso programa, start. Ó, aqui vou começar movendo o valor 10 por RBX, igual eu comentei aqui, movendo o valor 10 para RBX, certo? Agora RBX vai ter o valor de 10, e eu pulo para a próxima função, que é o loop. Movendo 1 para o RAX. Por que eu estou movendo 1? Porque quando eu for fazer a syscall, a chamada do sistema, que é para eu executar esses comandos, ele vai ler o número 1 como sendo aqui, eu coloquei aqui, número 1, tá? Se você for olhar aqui nessa tabela de chamadas do sistema em Assembly, você vai ver. O número 1, ele vai ser a escritura, para escrever na memória. Então, aqui eu estou colocando 1 no RAX, que é para fazer o quê? Escrever na memória. Isso aqui. Movendo 1 para o RDI, que vai ser para eu escrever a largura da minha mensagem, certo? Daí eu vou mover a minha mensagem para esse registrador aqui. Vou mover a largura da minha mensagem para esse registrador e vou fazer a chamada do sistema. Quando eu chamar o sistema, ele vai ler o número 1, que está dentro desse registrador aqui. Ele vai ler o número 1 como escrita no sistema, que eu vou escrever, né, a minha mensagem. Eu vou escrever a largura da minha mensagem, vou escrever a minha mensagem de fato e a largura da minha mensagem de fato. Aí ele vai printar tudo isso aqui na tela, tá?
Depois que ele fizer o print na tela, ele vai decrementar esse valor aqui, de 10. Essa operação aqui, ó, decrement, vai decrementar em 1, certo? Aqui vai passar a valer 9, tá? Igual vocês viram aqui. Ele vai comparar com 0, se não for igual, vai voltar pro loop, fazer tudo de novo, igual eu já expliquei. Se ele for igual, eu vou passar para essa função aqui, ó, para esse bloco aqui de baixo. Esse bloco faz o quê? Eu movo o número 60 para o RAX. O número 60 ele representa ele representa a saída do sistema, que é para fechar o meu programa. Tá? Então eu vou mover o número 60, que é o código de saída. Eu vou fazer uma comparação do RDI com o RDI, para comparação de bits, tá? Esse SOR aqui, Exclusive OR, é uma comparação de bits. Eu vou comparar ele com RDI com RDI, para eu ter o valor 0. E por que eu quero o valor 0? Porque eu quero o código de saída dele como sendo 0. Geralmente o código de saída 0 é que deu sucesso, tá? É o sucesso de alguma aplicação. Sempre que você for ver alguma aplicação em qualquer linguagem, por padrão, tá? Não é uma regra, mas por padrão o código de saída para quando der tudo certo é 0. Então aqui é para dar o código de saída 0 e fazer a chamada do sistema, que aqui ele vai executar esse bloco de código aqui, tá? Que ele vai sair do programa e dar retornar o código de saída 0. Vamos dar uma olhadinha aqui. Documents. Aqui eu já criei o programa. Tá. Não movi no Documents. Ponto barra. Hello. Aqui. Numa complicadinha aqui. Mas ele printou aqui, ó. Exatamente igual tá aqui, tá? Se eu quiser olhar, se você tem um pouco mais de conhecimento em alguma linguagem de programação, você provavelmente entendeu o que eu quis dizer com largura da mensagem, né? Que é o tamanho, que é o length, né? Da minha mensagem, com a variável, valores de variáveis, tá? Por isso que é importante ter um conhecimento sobre programação, conhecimento nem que seja meio básico assim, você precisa ter. Mas é isso pelo vídeo de hoje, tá? Espero que tenha dado para pelo menos pegar o conceito de como funciona a compilação, o processo de compilação e como funciona um pouco da linguagem x86 Assembly, tá? Mais pra frente eu vou fazer mais vídeos abordando mais temas, sendo o próximo deles o tema mais técnico, mais prático, que vai ser quando a gente vai fazer de fato a engenharia reversa nos programas, tá? Vou começar usando o Ghidra, quer dizer, e eu vou fazer isso no Eclipse.1, tá? Esse site aqui ele vai ter vários exercícios para... Não tá carregando aqui, não sei porquê, mas ele vai ter vários exercícios de engenharia reversa. Vai ter vários programas, vários executáveis que a gente vai baixar, a gente vai analisar e tentar resolver o desafio, né? Que vai ser tipo um Capture the Flag, né? Capture a bandeira, a gente vai entrar no programa, fazer engenharia reversa e tentar descobrir a senha ou alguma informação, tá? Que tiver lá. A gente vai fazer isso usando esses programinhas aqui. E é isso, tá? Por hoje, mas... é isso, eu vou deixar algumas coisas na descrição, vou deixar essa tabelinha aqui, esse mapinha na descrição, vou deixar uma tabelinha de operadores em x86 também na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. E pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei.